pessoal, tudo bem com vocês? Né? Vamos aqui começar nossa aula de matemática, né? Vamos para os nossos combinadinhos, achar o local para estudar, pegar todo o material da escola, né? Abrir o livro de matemática na página 72, 73, né? Hoje o nosso estudo vai reconhecer as figuras geométricas, a gente vai estudar hoje a geometria, né? É um assunto muito importante, né? É muito cobrado nas provinhas, né? É, gostaria muito que vocês prestassem atenção, né? E qualquer dúvida, pedissem orientação à professora de vocês, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela, com as imagens e prestem bastante atenção, entendeu? Vamos lá? Preste atenção. É... Pronto. Olha eu aqui. Geometria, né? Gente, a geometria na matemática, turminha, estuda as figuras geométricas, né? No espaço, né? E elas apresentam duas dimensões, que são diferentes das figuras planas, né? Não pode confundir. Então, a geometria, ela estuda as figuras geométricas. Olha aqui, será que vocês reconhecem essas figuras geométricas? Em turminha, né? Nós temos aqui o círculo, o triângulo, né? O quadrado, o retângulo, né? Então, essas figuras geométricas aqui, elas têm um estudo, elas podem ser divididas, né? Em figuras planas e figuras espaciais, né? Outra coisa importante aqui, que as figuras planas, né? Vamos aqui, ó, figuras planas e figuras espaciais. As figuras planas são aquelas que possuem comprimento e largura, né? Podem ser o círculo, né? Aí nós podemos aqui dizer o que são essas figuras planas, né? Nós temos o círculo, nós temos o triângulo, nós temos o retângulo, né? Nós temos o quadrado. Então, essas figuras aqui são figuras geométricas planas, com duas dimensões. Mas, professora, o que é essas dimensões? Ela tem comprimento, né? Ela tem o que? O comprimento e tem a largura, né? Comprimento e largura. Então, duas dimensões, ok? Então, quem são elas? Nós temos o círculo, o triângulo, né? Temos o quadrado e o retângulo, como exemplos de figuras geométricas planas. Aí nós podemos estudar também aquela figura com três dimensões. Aí elas podem ser, aqui um exemplo, paralelepípedo, a pirâmide e o cubo. Aqui são as não planas, entendeu? Olhe, essas planas, elas têm base, na verdade, reta, entendeu? Já as não planas, né, elas têm base redonda, então essas não rolam e estas rolam, né? Aí eu venho aqui, ó, uma não plana, o CD, né? O CD é um exemplo de não plana, entendeu? Olha aqui, ó um exemplo concreto aqui para vocês visualizarem, entendeu? Outra coisa importante também que a gente vai aprender aí na geometria, né? Quando a gente identificar essas diferentes formas geométricas, não é isso? Outro exemplo aqui, figuras planas, né? Olha aqui as figuras que nós podemos identificar a placa, né? De sinalização, aqui, ó, a fatia de uma pizza, né? O relógio, entendeu? Então, são exemplos de figuras planas, ok? Outra coisa importante aqui para a gente identificar.
Então, pessoal, essas figuras planas e figuras não planas, né? São as formas geométricas formadas por superfícies planas, né? Aí nós temos aqui as não planas, são sólidos geométricos, são tridimensionais. Então, qual é a diferença das figuras planas, né? E das figuras não planas, que são os sólidos geométricos? Essas aqui são bidimensionais, né? Tem duas dimensões. Quem lembra? O comprimento e a largura. As figuras não planas, elas são tridimensionais, têm 3 dimensões. Quais são essas dimensões, né? Essas 3 dimensões. Nós temos a altura, a largura e o comprimento. Essa é a diferença básica, né, dessas figuras geométricas. Então, na matemática, né, estudar essas figuras geométricas é importante para a gente conhecer, né, o que é um corpo redondo, né, o que é um poliedro, né, como eles são estruturados, se tem vértices, se tem arestas, se tem face, né? Então, é importante fazer o estudo das figuras geométricas para que possamos reconhecer, né, esses tipos de figuras. No livro de vocês aí na página 72 e 73, 72 e 73 tem assim, tem a geometria unidade 3, né? Vanessa e Beatriz estão aqui, né? Se você observar, aí tem Roberto e Marcos estão aqui. A abelha está aqui. Vocês podem observar diferentes elementos, né? Que lembram as figuras geométricas, né, pessoal? Podemos perceber aí que o carrinho que vende sucos e sorvetes, ele se assemelha a uma figura geométrica, né? A pirâmide aqui, ó, essa estrutura de cima, se assemelha a uma figura geométrica. Isso é olhando no livro, na página 72 e 73. Os bancos que as pessoas estão sentadas, né? Elas se assemelham às figuras geométricas. Podem ser reconhecidas como quadrado, como um retângulo, ok? Olhe as árvores, né? Elas são pontiagudas, se assemelha ao triângulo, né, pessoal? As plaquinhas também. Então, a geometria, ela está presente também no nosso dia a dia, né? No formato dos objetos e dos elementos que nós possuímos. Só que a gente ainda não tinha esse conhecimento, né? Então, é como eu mostrei para vocês aqui. O CD é uma figura geométrica, né? Ela é bidimensional. Tem o que mesmo quando diz que é bidimensional? Em 2 dimensões. Ela tem comprimento e tem largura. Oi, comprimento e largura, ok? Então, estudar geometria é identificar os elementos que têm formas geométricas no nosso dia a dia. Outra coisa importante também, né, que a gente pode estar analisando aí. O para começar, diz assim: Beatriz, Marcos, Roberto e Vanessa estão passando o dia em um parque. Que objetos desta cena se parecem com figuras geométricas não planas, né? Aí, olhe, presta atenção. As não planas, vamos lá, presta atenção novamente. Aquelas não planas, olhe, essas aqui, a esfera, o cone, o cilindro, né? E as planas? Lembre-se, as não planas são figuras geométricas que rolam, né? As planas são figuras geométricas que não rolam e tem a base reta. Reta, tem a base reta aí. E aí, vocês podem perceber o quê? As bases redondas aí, hein? Tem as rodas dos carros, né? Tem o que mais? A roda da bicicleta, né? Outra coisa importante também, no Para Refletir, diz assim: o teatro desse parque, representado ao fundo, tem a forma de uma pirâmide de base quadrada, né? Então, se é uma pirâmide de base quadrada, é uma figura plana, né?
Ao comprar o ingresso, os visitantes do teatro recebem a planificação de um modelo desse teatro em miniatura. Quais figuras planas formam essa planificação? Triângulos, né? Triângulos e quadrados, ok? Porque são figuras que têm base reta. Base reta, ok? Então, nós precisamos prestar atenção, eu quero que vocês prestem atenção, né? No estudo das figuras geométricas, que elas se dividem em planas e não planas, né? Só para a gente voltar aqui. As não planas, elas têm o quê? Duas dimensões, né? Elas têm, quando fala em duas dimensões, tem comprimento e largura, né? Comprimento e largura. Isso. As planas, né? Não pode confundir as planas com as figuras geométricas espaciais, é diferente, viu? E aquelas com 3 dimensões, né? São as planas aqui, ó. Ó, nós temos aqui, o que é isso aqui? É o comprimento, né? Aqui é a altura, né? Comprimento, a altura e a largura. Vamos lá? Comprimento, comprimento. Ó, gente, essa parte aqui, ó. Essa, na lateralzinha aqui. Depois, a altura e a largura. Entendeu? Por isso que são tridimensional, né? Ou tridimensionais. E aqui, né? Podemos também estudar dentro da geometria, né? As figuras geométricas, os corpos redondos e os poliedros, que são os sólidos, né? Que tem esses formatos aqui. Aí nós podemos reconhecer um cone, um cilindro, uma esfera, né? Um cubo, um prisma e uma pirâmide. Esses corpos redondos são sólidos delimitados por alguma superfície arredondada. Olha aqui, ó, tá vendo? Superfície arredondada, mesmo que ele tenha aqui, ó, formato de triângulo, sua superfície aqui é redonda. Tá vendo o cilindro? A superfície é redonda. Olha a esfera toda arredondadozinho, por isso que são chamados de corpos arredondados, né? Ou redondos. Olha os poliedros aqui. Também são outros sólidos espaciais que apresentam suas superfícies delimitadas por figuras planas. Por quê? Porque a sua base é o quê? Reta, base reta. Aí nós temos o cubo, o prisma e a pirâmide, ok? Preste atenção. Para vocês, né? Para vocês aí, como desafio, como atividade, vocês conseguem construir utilizando palitinhos, né? Por exemplo, pode utilizar palito aqueles palitozinhos de madeira pequenininho, né? Vocês podem emendar um no outro, né? E formar diferentes figuras geométricas. Ou também pode utilizar a folha, né? E desenvolver figuras geométricas. Então, como atividade do dia, né? Eu quero que vocês tentem reproduzir essas diferentes figuras geométricas. Aqui nós temos um quadrado, né? Nós temos uma pirâmide. Olhe, observe aqui, todos aqui de base quadrada, né? A sua base aqui, a sua superfície é quadrada, né? Então, 3 dimensões, ó. Tem altura, tem largura, tem comprimento, né? Então, quero como atividade, né? E também, se houver dúvida, pode pedir orientação aos seus professores, ok? Então, vocês vão construir como atividade do dia, utilizando palito, né? Pode ser palito de churrasco, pode ser palito de fósforo, né? Onde você vai encaixar um do lado do outro e vai formar uma figura geométrica, né? Essas figuras geométricas que eu citei aqui. Vocês podem construir um círculo, olha, círculo, vocês podem cortar uma folha de papel ofício e desenhar um círculo, né? Vocês podem cortar uma folha de papel, um papelão e montar um triângulo,
né? Montar um retângulo, um quadrado, né? E utilizando os palitinhos, vocês podem estar fazendo, né? Esses corpos aqui, ó, esses poliedros, né? Que são figuras geométricas com base reta, entendeu? Né? Então, a aula de hoje foi para vocês reconhecerem que figuras geométricas são essas, né? Para a gente aprofundar na próxima aula, né? Então, a matemática, nesse conteúdo, é importante que a gente reconheça essas figuras geométricas que são estudadas, ok? Então, eu deixo essa atividade para vocês desenvolverem como atividade do dia. E também pode pedir orientação à professora de vocês para desenvolverem a atividade do livro, ok? Mas fica essa atividade como atividade de assimilação, que é tentar reproduzir essas figuras geométricas que vocês observaram na aula de hoje. Na próxima aula eu vou aprofundar esse assunto sobre corpos redondos e poliedros. Então, um cheiro, né? E até a nossa próxima aula. Ok, pessoal? Tchauzinho.